Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Karen Bellini, eu sou atleta, hoje não estou competindo mais, mas eu sou instrutora profissional da área do polidense, mais especificamente do poliesporte, né? Mas como instrutora, eu tenho conhecimento no polidense de modo geral, há mais de 20 anos, né? Tem já uma jornada aí, na minha profissão. E as aulas que eu tenho dado aqui, né, são aulas mais extensas e mais aprofundadas de determinados assuntos. Então, se você está aqui, ou você caiu de paraquedas e está me conhecendo hoje, ou você já me acompanha, né? Ou já é instrutor de polidense, ou é praticante e já pensou na possibilidade de transformar da sua paixão uma profissão, né? E aqui eu trago temas embasado nesses meus mais de 2 décadas aí de experiência, né? Então aqui eu trago temas técnicos e temas também voltados ao empreendedorismo feminino para o polidense, né? Afinal, nós, a maioria dos instrutores, não são só instrutores, são proprietários de estúdio, né? Tem os instrutores que trabalham em outros estúdios, mas a grande maioria tem seus próprios negócios, né? Tem seu próprio estúdio. E aqui eu trabalho aqui eu trago, né? As minhas experiências para você também que é empreendedor, né? Porque acima de instrutor nós somos empreendedores, né? E eu já falo, né, com experiência de uma pessoa que teve 2 estúdios de uma vez, né? Eu já tive duas, eu tinha a matriz e a filial em outra cidade, né? Já tive vários professores dentro do meu estúdio. Hoje eu optei por trabalhar de forma digital, né? Então eu tenho meus cursos digitais e trabalho também presencialmente com aulas mais personalizadas, mais particulares, voltadas para profissionais, né? Então, eu trabalho com praticantes poucos, hoje a maioria são profissionais de poli. Então, eu optei, por ajudar pessoas que estão começando nessa jornada ou que ainda não começaram e pretendem começar. Porque eu vi uma grande, deficiência no mercado, não tem uma orientação. Eu mesmo, se quando eu comecei tivesse tido uma orientação de um profissional que já tivesse experiência, não na parte não só na parte técnica do poli, mas também na parte do empreendedorismo, eu teria pegado alguns atalhos, não enfrentado alguns desafios que eu enfrentei. Mas hoje eu posso trazer esse conhecimento, já que o poli é uma modalidade não regulamentada, ou seja, para você se tornar um profissional de poli, você não precisa fazer uma faculdade. Até porque se você fizer uma faculdade, você não vai encontrar lá dentro nada que possa agregar alguma coisa assim relacionada à parte física, né? Mas especificamente para o polidense, você não vai encontrar. Então, para isso, é necessário você buscar profissionais que sejam do polidense para você poder se profissionalizar. E isso é muito importante. Então, hoje, né, a aula de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como você construir uma carreira sólida e lucrativa no polidense, tá? E também, lógico, quais são as etapas fundamentais da sua transição de praticante para profissional. Então, as pessoas, quando começam a pensar na possibilidade de dar aula, elas não têm muita consciência do quão grande é essa profissão, do quanto complexa, entre aspas, né? Quando você segue o caminho certo, deixa de ser, mas não é só simplesmente colocar uma barra em casa e começar a dar aula, né? A não ser que você queira ser um amador, né? É o que acontece muito. Pela falta de orientação, muitas pessoas, quando elas decidem, eu acho que eu vou começar a dar aula de poli, elas pensam em fazer um dinheirinho extra, né? E eu sempre falo isso porque isso é uma grande realidade. Eu converso com muitas pessoas, né, que são do meio do polidense, que se formaram comigo, ou mesmo que não se formaram, mas pensam em dar aula, pessoas que hoje estão nessa jornada, e assim, é o que eu sempre digo, né? O primeiro passo é você traçar uma meta, você ter uma meta. Porque quando a pessoa ela não tem, não sabe onde ela quer chegar, ela fica perdida no meio do caminho, né? Ela não chega a lugar nenhum. Então, se seu objetivo é entrar de cabeça numa profissão, então você tem que começar encarando a profissão do polidense como uma profissão realmente. Esse é o primeiro passo. Isso foi uma coisa que eu, desde o início, nunca tive dúvidas. Eu estava vindo de uma transição de outra profissão.
E quando eu comecei a pensar em dar aula, eu não pensei pequeno, né? Eu pensei realmente em crescer. Eu pensei em viver do pole dance. Até porque eu não tinha o objetivo de voltar para a profissão que eu estava. Então, realmente, ou eu tinha essa possibilidade de ter meu próprio negócio e mergulhar de cabeça, ou eu ia procurar um emprego em qualquer outro lugar, ser registrada, assim, ter uma vida tradicional. Mas como eu sempre fui empreendedora, tive outros negócios, então eu já tive essa visão de querer realmente viver do pole, né? Então esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que eu oriento, né, e eu falo isso como eu não obrigo ninguém a fazer nada, né? Eu tô aqui só para trazer a minha experiência, embasado realmente no que eu vivi e que deu certo, tá? Então, se deu certo para mim, dá certo para outras pessoas, tá? E eu acho que quando você segue o caminho de uma pessoa que já alcançou o teu objetivo, fica muito mais fácil, né? Você já pega alguns atalhos e não precisa enfrentar alguns desafios, né? Que você enfrentaria se você estivesse sozinha no meio do caminho, né? Então, assim, primeira coisa, quando a pessoa começa a ter uma ideia do pole, então vamos apresentar o que é o pole do lado profissional. Que a pessoa tem, então ela conhece o pole de forma, é, como praticante, é uma outra visão, né? Ela vai lá, ela faz a prática e depois ela vai embora. Ela não sabe o que acontece ali fora do horário da aula dela. Então ela tá lá para aprender, para fazer uma atividade física, uns para desenvolver, outros só para realmente ter uma atividade física para desestressar aí do dia a dia, trabalhar o corpo, né? Mas elas não sabem o que acontece no outro lado, né? E elas querem passar para o outro lado sem ter essa visão. Então elas passam para o outro lado sendo praticantes, né? E continuam com a visão de praticantes. E aí tem muita dor de cabeça no meio do caminho quando você vai com esse objetivo só. Então, assim, o primeiro passo é você entender que para você ter um negócio, né? E isso eu falo não só para você se tornar um profissional, mas você ter o teu próprio negócio como instrutor e como empresário, né? Então, quando você decide ter um estúdio, você não é só professor, você é um empreendedor, você é uma empreendedora, tá? E como empreendedor, você tem que ter a mentalidade de um empreendedor. Então, você tem que pensar assim: eu vou ter que investir. Porque qualquer negócio que você vai abrir uma loja, você precisa investir. Você vai abrir sei lá, um consultório, você vai ter que investir. Tudo exige um investimento. Só que a boa notícia é que o investimento é baixo, tá? Então vamos falar que na parte estrutural você vai precisar de uma barra, você vai precisar de um espaço que não seja muito alto, aliás, que não seja muito baixo, né? E você precisa do teu conhecimento. Mas o que fazer primeiro, né? Então eu sempre oriento as pessoas, porque quando as pessoas entram, elas têm a visão de montar aquele espaço lindo, até porque hoje homens praticam também, né? Mas a grande maioria são mulheres. Ainda assim, existe uma porcentagem maior aqui no Brasil de mulheres praticando. Então a pessoa já imagina. Eu mesma já tive esse sonho, nossa, eu quero ter um estúdio todo rosa, todo bonito, com espelho, com luzes, com brilho e não sei o que, não sei o que. Lindo e maravilhoso. Mas para um primeiro passo, exceto se você tenha um dinheiro em caixa para você investir, é besteira de início, tá? Eu falo isso porque eu comecei com uma sublocação em cima de uma academia onde acontecia a luta. Era tudo azul, não tinha nada de rosa. E eu comecei com uma barra, né? E aí, hoje, com a experiência que eu tenho, eu vi que, até porque eu não tinha como investir na época, né? Eu estava vindo de uma transição e de um momento bem conturbado na minha vida, eu já falei em outro vídeo sobre isso. E eu eu nem tinha como investir em algo muito legal, então eu tinha que começar do jeito que estava, né? Mas eu vejo que realmente não tinha muita importância, porque não ia fazer muita diferença. A pessoa que procura, um lugar lindo, maravilhoso, não está focada em treinar, né? Tá focada em fazer selfie para rede social. E esse não é o objetivo. Depois a gente vai falar sobre os tipos de aluno, né? Então, se você tem um dinheiro em caixa, a primeira coisa que eu aconselho a pessoa que quer começar a dar aula é investir num curso, tá? Porque é isso que vai te dar segurança e é isso que vai atrair novos alunos, né? Então, mas
E os primeiros? Os primeiros também, porque se você mostrar um bom trabalho, se você mostrar autoridade, que você tem conhecimento do que você está passando, e, principalmente, você acaba conquistando o aluno, porque assim, se chegar numa aula, numa primeira aula, porque você não tem conhecimento, você já querer colocar o aluno de cabeça para baixo, isso não é certo, gente. Isso mostra que você não tem autoridade nem conhecimento. Por quê? Porque existem milhões de outras coisas para se passar antes de uma inversão. Para um aluno fazer uma inversão, para o aluno subir em cima do pole, ele precisa estar preparado. Você nem sabe se o aluno tem algum problema, se ele tem algum, se ele não tem condicionamento para subir. E isso assusta muitos alunos. Por quê? Porque o aluno, ele tem medo, ele não sabe, aquilo é novo para ele. Para você é fácil inverter, subir, para mim é fácil. Dá até um mortal, mas eu não vou chegar e ensinar isso para o aluno. Então, assim, quando você faz um curso, você vai ver que existe muito conteúdo antes de você dar uma inversão, uma subida, né? E você vai saber dar uma aula experimental da maneira certa, de modo que você cative o aluno, de que você mostre que é possível ele desenvolver, porque ele entra meio que assustado, falando, meu Deus, porque ele vê muita coisa nas redes sociais. Nossa, mas será que eu vou dar conta de fazer? Eu acho que eu não consigo. Quando as pessoas me procuram e falam comigo que nunca fizeram pole, ai, nossa, eu gostaria tanto de subir um dia, mas eu não tenho força para isso. Eu acho que eu não sou capaz de fazer. Eu sempre falo, mas e quem disse que você vai subir nas primeiras aulas? Você não vai. Você vai aprender outras coisas que vão te preparar para subir, né? E isso cativa o aluno, né? Isso mostra que ele é capaz. Então, quando você tem conhecimento, quando você tem realmente um acervo de movimentos, de forma progressiva, você acaba atraindo alunos, fidelizando alunos, fazendo com que eles continuem, porque eles vão vendo um desenvolvimento e eles vão vendo que é possível desenvolver, tá? Então, esse é o primeiro passo. Assim, invista em conhecimento. Você não vai precisar fazer uma faculdade, mas sim, você vai precisar fazer uma formação profissional no Poli, que é uma faculdade, tá? Aí, uma outra dica que eu dou. No mercado existem muitos profissionais que dão formação. Só que a maioria não é formação, gente. É assim, pessoas que praticam pole, vocês que praticam, vocês estão há quanto tempo, né? Há quanto tempo vocês praticam? Vocês sabem fazer tudo? Faz o quê? Um ano, vocês conseguiram aprender tudo? Não. Porque o pole, ele é complexo. Hoje, o pole não é meia dúzia de movimentos. Então, como que você vai fazer um curso que você vai aprender meia dúzia de movimentos, modo de falar, mas você vai fazer aí uma formação de uma semana. Você acha que você vai se formar profissional? Você acha que você vai ter conteúdo para você poder ensinar em uma semana de formação, né? Formação que, na verdade, isso não é formação, é intensivo. Agora vamos ver o lado de quem oferece esse tipo de trabalho. É errado? Não, talvez seja errado a nomenclatura. Eu não daria o nome, hoje eu não dou nenhum curso presencial, principalmente de formação. Por quê? Porque não seria formação, seria um intensivo. Seria um intensivo para profissionais. Aí tá tudo certo. Porque aí você vai aprender algo a mais. Você não vai aprender tudo, porque não há possibilidade, é humanamente impossível você aprender tudo, tá? Como eu já falei em outros vídeos. A minha formação hoje ela é EAD e ela tem acesso vitalício. Por quê? Porque só o conteúdo que tem na primeira parte, são duas partes. A parte um que vai do iniciante ao básico e intermediário, e a parte 2 que vai do intermediário até o avançado, tá? Então, só a parte um tem aí, se você fosse fazer presencialmente comigo, você teria que estar 5 anos comigo para você conseguir desenvolver tudo. 5 anos. Então, assim, tem tudo, não tem meia dúzia de movimentos. E isso é uma formação. Então, quando você vai começar e vai se profissionalizar, você tem que procurar um curso e não precisa ser exatamente o meu, tá, gente? Assim, eu até aconselho você conhecer todas as metodologias possíveis. O que você não pode é parar de estudar. Ah, eu já fiz um curso, tá bom. Não. O profissional que ele quer realmente ter uma profissão e um estúdio que lucra, que dá resultados, não só como profissional, mas financeiro também,
ele precisa sempre estar se atualizando, sempre, tá? Isso é indiscutível para qualquer profissão. O profissional que se destaca, o profissional que tem resultado em qualquer área de atuação, é o profissional que se preocupa em estudar, tá? E não é só estudar a parte técnica dele, né? É estudar também coisas que também vão agregar, que nem como empreendedor, né? Fazer o curso o meu curso de formação tem base de empreendedorismo também dentro. Então, você vai saber como administrar, como divulgar teu estúdio, vai aprender marketing, tudo para o polidense. Beleza. Então, o meu curso, eu realmente quis, era meu sonho fazer um curso que fosse uma universidade do Poli, tá? E eu consegui realizar, eu sou muito orgulhosa desse curso que eu tenho. Mas, quando você é um profissional, você tem que pensar que existem outras áreas que você precisa estudar para você agregar. Por exemplo, hoje, que eu atuo no marketing digital, né, no digital, eu estou fazendo dois cursos de marketing, tá? Dois cursos de marketing, já fiz outros de posicionamento em redes sociais. Enfim, eu tenho que estudar outras áreas para poder trazer para a minha. Como praticante, como atleta, eu tive que fazer balé clássico, eu tive que fazer jazz contemporâneo, eu tive que fazer ginástica olímpica, tudo para trazer pole. E isso me ajudou a me tornar a atleta que eu sou, né? O nome que eu conquistei, né? Hoje eu sou referência do poliesporte no Brasil. Por quê? Porque eu não fiquei na zona de conforto, eu não tive medo de investir, né? E eu, na verdade, eu tive a fase que eu tive a minha insegurança, quando foi no começo, né? Então eu não queria investir, até porque eu sempre sustentei minha família com o pole e eu precisava saber administrar muito bem. Então, muitas vezes, eu deixava de colocar em casa para eu poder ir viajar fora do Brasil competir, que também era um investimento. Porque lá eu fazia cursos, lá eu tinha conhecimento no próprio campeonato, né? Eu ficava lá estudando as atletas e tal. Então, era um investimento. Então, às vezes, eu tinha que tirar de uma coisa e colocar em outra de início. Porque no início, o pole ele não era como é hoje. Hoje, o mercado do pole está muito bem, se você souber trabalhar. Entendeu? O professor que fala que não está trabalhando é aquele que realmente age de forma amadora, né? Aquele que não tem a consciência de que ele precisa estudar, ele precisa sair da zona de conforto. Tem várias ações que o professor precisa fazer, né? O empreendedor precisa fazer para ele aparecer, para ele se destacar, para ele ter reconhecimento, para ele ter autoridade, né? E muitas pessoas não fazem isso. Então, quando eu comecei a ver que o investimento que eu fazia dava resultado, porque atraía alunos, fidelizava alunos, o conhecimento que eu fui agregando. Então, hoje, com a autoridade que eu tenho, né, isso foi uma construção a longo prazo, eu não vou atrás dos alunos, mas eu faço as minhas divulgações, porque o marketing, a empresa, ela não pode deixar de divulgar mesmo que ela seja conhecida. Quem não é visto não é lembrado, né? É igual a Coca-Cola. Ela deixa de fazer propaganda mesmo sendo a Coca-Cola? Não. Ela sempre está investindo, tem que separar um valor, né, do seu financeiro, deixar destinado ao marketing, assim como tem que separar um valor e destinar o teu conhecimento, né, para você se atualizar, né, e para as outras coisas. Então, a gente tem que saber como trabalhar o financeiro da maneira correta. Por isso que eu falo, somos empreendedores, né? E o investimento, faz parte, né, para a gente poder sempre estar à frente. Então, assim, o primeiro passo, voltando aqui, é você investir em conhecimento. E não se preocupar tanto com a estrutura física do seu estúdio. É claro que você tem que ter condições de poder dar aula, né? Ter um colchão de segurança, né? Ter o pole, lógico, senão não tem como, mas não precisa ter um monte de pole. Como eu já falei anteriormente, eu trabalho com dois alunos do Poli. Por quê? Isso faz parte da minha metodologia. Não é porque eu não tenho base. Se eu quiser colocar outras bases, eu ponho. Mas hoje não. Hoje, principalmente hoje, trabalho de forma mais personalizada. Mas antes, que eu tinha muitos alunos, né? Eu tinha 10 alunos na aula. Eu sempre trabalhei com dois alunos no Poli. Por quê? Porque, primeiro, o aluno não fica o tempo todo fazendo movimentos. Ele para descansar. Segundo, às vezes ele está errando numa coisa.
e ele não está conseguindo ver nele o erro. Então, o companheiro faz o mesmo movimento, porque eu coloco pessoas do mesmo nível na barra, e aí, quando ele vai fazer o mesmo movimento, ele consegue identificar o erro dele no outro. E aí é mais fácil dele arrumar. Então, isso é legal. Essa troca de experiência das duas pessoas ali que estão na mesma barra é muito importante. Então, eu faço isso de forma estratégica mesmo. Tem a maioria dos estúdios aí que tem, são maiores, eles querem trabalhar um aluno por barra. Eu não, eu acho que a gente tem um desempenho melhor do aluno quando ele faz essa troca, né? Então, eu acho legal quando é aula em grupo, a não ser que seja aula particular. Então, assim, invista aos poucos no seu estúdio. Não precisa, eu vou fazer um estúdio. Eu vejo que algumas pessoas dão prioridade, eu vou reformar meu estúdio, depois eu invisto em curso. É o contrário. Porque é o conhecimento que você vai agregar no curso que vai trazer mais alunos, que vai trazer resultado. Aí, com o resultado que você tem, você pode investir depois na estrutura, né? E ir investindo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Tá, montei meu estúdio, Karen. Agora eu estou já no campo de batalha. Quais são, né, as etapas fundamentais, né, dessa transição? Primeiro ponto, enquanto você é praticante, você vai enxergar as aulas de uma forma. Quando você é professor, você já tem que ter uma outra postura, tá? Esse também é um ponto que traz credibilidade, embora os professores às vezes não tenham noção, porque assim, na aula existe muita brincadeira, tal. Lógico que tem seus momentos de brincadeira, mas não é só isso, né? Tem um momento de seriedade, de concentração, são movimentos de risco, e você, como professor, você tem que conseguir administrar isso. Então, momento sério, momento de concentrar, momento de desenvolver. E momento de diversão é momento de diversão. Então, quando a pessoa se torna instrutor, ela tem que mudar a postura dela, ela tem que ter uma postura mais séria, tá? Isso traz uma credibilidade para o aluno. Parece que não, o aluno só quer diversão. Aí eu vou falar de um outro ponto muito importante. Nós temos dois perfis principais de alunos, tá? Nós temos um perfil do aluno que tá lá para distrair, para fazer uma atividade, para desestressar do trabalho, do dia a dia, da rotina, né, que a pessoa tem aí no dia a dia. Então ela entra no pole para elas distrair mesmo, para se divertir, para descontrair. Ela não está muito interessada em desenvolver, se tornar um atleta avançado ou um praticante avançado. Ela vai indo, ela vai levando, entendeu? A gente tem essa porcentagem de alunos, vamos colocar 50%, 50%, depende muito da região, mas vamos colocar metade e metade. Então, nós temos essa porcentagem. Esses alunos, eles ficam? Ficam. Mas se aparecer uma outra prioridade para eles, eles param. Então, não é o aluno que normalmente a gente vai fidelizar. Ele vai estar lá enquanto para ele está sendo legal, está sendo divertido, enquanto não existe outra prioridade. A partir do momento que tem uma outra prioridade, ele cai fora. Então, não é o aluno que, não que a gente não tenha que dar atenção. Temos que dar atenção, sim, mas não é o aluno que é o aluno que a gente tem que focar mais, tá? Temos que dar atenção a todos. Só que esse aluno não é o aluno que vai fidelizar. Normalmente não, tá? E normalmente o professor que leva tudo na brincadeira, que ainda ele tá ainda na fase que ele acha que ele é praticante, é aí que ele foca só naquele aluno da brincadeira. Só que ele esquece que existe uma outra porcentagem de alunos. Vamos colocar 50% aí? É aquele aluno que começa a fazer pole inicialmente com o mesmo objetivo. Distrair, tal, tal. Só que ele vê no pole algo a mais. Ele começa a pegar assim um gosto pelo pole e ele entende que o pole vai desafiar ele. São pessoas que querem se desafiar. E ele começa a pegar um gosto de querer desenvolver. Ele começa a falar: não, eu quero me tornar avançado. E aí ele pega alguns movimentos que são mais avançados e se torna aquilo o calcanhar de Aquiles deles. Não, eu quero fazer aquele movimento, eu quero chegar lá, eu quero. Não necessariamente que ele queira se tornar um profissional, mas ele é aquele praticante que é focado. Aquele praticante é que a gente tem que dar maior ênfase, porque é ele que vai fidelizar. Só que esse aluno, ele não gosta do professor brincalhão. Ele quer aquele professor que vai dar confiança para ele seguir.
porque, lógico, os movimentos vão aumentando o grau de dificuldade, e é ali que você fideliza o aluno. Quando você mostra que você tem autoridade, conhecimento, que você tem resultados não só em você, porque é importante você também, né, mostrar que você é referência. Não que você tenha que ser avançado, mas você tem que ter conhecimento prático também, né? O professor de poli exige isso. E você vai mostrar isso para o aluno, você vai conquistar ele. Hoje, eu tenho alunos que enfrentam 2 horas e meia, 3 horas de estrada para estarem comigo 2 vezes por semana. Vem de longe, tem estúdio perto, mas quer treinar comigo. Por quê? Porque tem confiança em mim, sabe que vai ter resultado, porque eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento para poder fazer a pessoa chegar onde ela quer chegar. E muitos dos instrutores que não têm esse conhecimento, e é por isso essa aula, eles não têm essa visão. Eles não pensam que existe esse tipo de aluno e que é importante ele levar com seriedade. Então é importante a postura do professor ser uma postura de professor, de profissional. Ele ter essa postura, ele mostrar confiança na hora que ele está explicando uma técnica, né? Aí vem uma outra coisa, né? Muitas vezes isso acontece de forma recorrente. O aluno não consegue fazer o movimento. Isso vai acontecer com todo mundo, tá? Não existe a possibilidade de não acontecer. Vai chegar um movimento que aquele aluno vai travar. Principalmente aquele aluno que quer desenvolver, aquele que é focado. Nós temos o aluno Nutella e o aluno tubarão, que é aquele que vai fazer de tudo, né? Aí ele não consegue fazer o movimento, ele trava. Um professor que tem autoridade, ele vai saber como levar aquilo, tá? E eu vou orientar vocês, tá? Porque muitas pessoas não sabem, às vezes por falta de fazer uma formação profissional completa. Ah, eu fiz vários intensivos, eu tenho vários certificados, mas não me deu o embasamento para eu poder saber lidar com essas situações que acontecem recorrente, de forma recorrente. O aluno travou. O que que eu faço como instrutor? Aí vem a insegurança e eu vou orientar vocês. Existem 3 passos que você deve seguir para você conseguir destravar o aluno e acelerar o processo. Primeiro, você orientar o aluno de que é normal alguns movimentos o aluno conseguir fazer a longo prazo e não a curto prazo. Não é todos os movimentos que ele vai conseguir desenvolver na mesma aula. Ele tem que ter consciência disso, porque senão ele vai achar que ele não está conseguindo porque ele é incapaz, ou porque o polo é muito difícil. É a hora que ele desmotiva. Então você sempre tem que orientar o aluno, falar, olha, é normal você não conseguir fazer de primeira, tá? A gente tenta, tá? E a gente passa para frente. Se não conseguir agora, a gente vai tentar de novo em outras aulas. No momento certo, você vai fazer. Lógico, tem a individualidade do aluno, aí isso aí você como professor, você tem que avaliar. Bom, tem aluno que demora mais para desenvolver, tem aluno que demora menos para desenvolver, de acordo com a seu histórico de atividades físicas, com a sua consciência corporal, né? Isso é de aluno para aluno, tem suas individualidades. Tem também o movimento que é mais complexo, que realmente você sabe que aquele movimento, a maioria dos alunos demoram mais para conseguir, uns mais, outros menos. Então, tem o movimento que é a longo prazo, que ele tem um grau de complexidade maior. Então, você tem que avaliar isso. Beleza, você como instrutor, um instrutor que tem conhecimento. Aí, o que você tem que avaliar? Bom, vamos lá. Vamos avaliar de forma individual por que que o aluno não está conseguindo fazer aquele movimento. E aí, você vai avaliar. Bom, é falta de força? Você vai se questionar. Isso não precisa ser falado para ele inicialmente, tá? Isso é você que vai avaliar enquanto instrutor. É falta de força? Eu acho que é falta de força, por isso que ele não está conseguindo fazer. Aí existem trabalhos paralelos da aula de poli que o aluno deve fazer, que é a parte de preparação física. Então, existem exercícios específicos de fortalecimento que o aluno pode fazer. E aí depois entra a parte do financeiro, que eu já vou falar, tá? Deixa eu falar os 3 pontos e aí eu vou para esse lado. Beleza, o aluno precisa fazer aquilo. Aula em grupo ele não vai fazer, tá? Então agora vamos para o segundo ponto. Não é falta de força. Será que é falta de flexibilidade? E aí você vai avaliar, putz, esse movimento ele precisa de mais mobilidade de ombro para fazer, por exemplo. Então a gente tem que fazer um trabalho específico
para ele conseguir desenvolver. Então, a gente tem uns exercícios aí de mobilidade de ombro para ele conseguir fazer, ou de perna. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho paralelo à aula de pole e ele vai poder ter a possibilidade de desenvolver. Legal. Ah, não é força e nem flexibilidade. E agora? O que seria? Por que será que meu aluno está conseguindo fazer aquele movimento se ele tem força para fazer e se ele tem flexibilidade? Se não é nenhum dos dois, só pode ser uma coisa: falta de consciência corporal, de entendimento do corpo dele com relação àquele movimento. E aí, o que deve ser feito? Existem exercícios de educativos. O que são educativos? Educativos são exercícios específicos que trabalham a educação do corpo para uma determinada movimentação corporal. A linguagem do nosso corpo é diferente da linguagem, né, da nossa mente. A nossa mente, ela trabalha de forma cognitiva. Então, quando você explica uma técnica, a mente vai assimilar. Mas às vezes o corpo não responde porque a linguagem do corpo é diferente. O corpo ele aprende através da linguagem dos movimentos. Então, existem exercícios que a gente chama de educativos que trabalham a consciência corporal, o desenvolvimento do entendimento do corpo para determinados movimentos. Então, quando você identifica que é a falta de consciência corporal, você, com o conhecimento que você vai adquirir num curso, numa formação, você vai trazer exercícios específicos para aquele aluno para ele desenvolver a consciência corporal que ele não tem para desenvolver aquele movimento. Tá vendo como é importante? E a gente volta de novo atrás na parte dos cursos. Isso é o mais importante. Por quê? Isso acontece de forma muito recorrente. E o professor, ele perde a paciência, às vezes muda para outro movimento e nem volta mais naquele movimento, porque ele não sabe. Ele acha que o aluno não é capaz de fazer. E ele é capaz, todo mundo é capaz de fazer tudo. Só falta conhecimento. Então, às vezes, a falta do conhecimento faz com que o instrutor não saiba lidar com esse tipo de situação, que é muito recorrente em aulas. Isso acontece com muita frequência. Só que aí entra um outro ponto. Esse tipo de situação acontece com alunos Nutella, aqueles alunos que, tipo, não estão nem aí com nada e tá tudo certo, não conseguem, vamos pro próximo e tá tudo bem. Você, como instrutor, não poderia permitir, porque eles, mesmo sendo Nutella e não tendo o objetivo, você é um instrutor e você não vai pular etapas. Você vai na escola fazer, sei lá, vai fazer um ensino médio aí. E aí o aluno não consegue fazer um determinado problema de matemática aí. Você vai passar a bola? Não, você vai ter que ficar em cima até ele conseguir desenvolver, porque ele vai ter a prova e ele não vai passar de ano se ele não souber aquilo, entendeu? Ele tem que saber desenvolver tudo, ele tem que aprender, entendeu? Então é a mesma coisa o poli. O poli existe uma metodologia progressiva e você não pode pular etapa só porque o aluno não conseguiu. Então, o professor ele tem que ter conhecimento para ele poder se sobressair nessa situação, tá? Então aí existem voltando aqui, existem os alunos Nutella que você vai fazer ali dentro da aula. Você sabe que ele é Nutella e ele não vai querer investir fora dali. Que ele é Nutella, ele não quer, ele tem ali para fazer a aula e ele não vai treinar em casa, ele não vai querer fazer uma aula particular, ele não vai querer investir, porque não é a prioridade para ele. O poli é só aquele momento e acabou. Mas nós temos aqueles outros alunos, que são os alunos tubarão, né? Os alunos tubarão, eles querem desenvolver aquele movimento. O que eles não querem é sair frustrado dizendo, putz, eu não sou capaz de fazer. E você, como instrutor, vai orientar ele de que é possível, mas ele tem que fazer um trabalho paralelo. É aí que entra o lado empreendedor. Você vai vender para ele o que ele tem que fazer paralelo. É uma aula particular, onde você vai passar o que precisa? Talvez, se for consciência corporal, você pode até entrar com uma aula particular, oferecer pacotes de aula particular. Ah, não é aula particular porque eu acho que não é educativo. Você não vai dar condicionamento numa aula particular, né? Então, o que que você pode fazer? Né? Eu mesma eu tenho um programa de treinamentos que chama-se Polidense do Zero Avançado, que é um treinamento de preparação física para o poli. Você pode fazer isso, né? Você pode até ter o meu curso, de repente oferecer essas planilhas para ele montar uma planilha de treino para ele fazer em casa, tá? Você pode montar uma turma de preparação física para o poli e ganhar, né, um adicional aí. Você pode fazer um trabalho de mentoria.
aonde você vai fazer esses treinos específicos que ele vai fazer em casa, você vai fazer um acompanhamento. Aí tem todo, na formação profissional, tem aula para você oferecer esse tipo de trabalho, né? Como que eu faço para implementar a mentoria? Tem também. Então, existem outras possibilidades, e isso vai fazer o quê? Por isso que eu te falei, os alunos tubarão é os alunos que vão te trazer mais lucro, vai aumentar o seu faturamento do seu estúdio, o faturamento do seu estúdio, e são os alunos que vão fidelizar. Então, esses alunos, eles querem investir. Então, eles comprariam um curso seu, eles pagariam uma mentoria sua paralela, eles pagariam uma aula particular. Por quê? Porque eles querem desenvolver. Ah, não é força, é flexibilidade, é a mesma coisa. Você pode oferecer aulas de flexibilidade paralelas, onde você vai trabalhar com o desenvolvimento da flexibilidade do aluno que vai precisar. Os alunos que são alunos tubarão, eles vão fazer. Você pode oferecer um curso que seja para ele poder fazer em casa, um treino, uma mentoria, uma aula particular só de flexibilidade. Tá vendo? Então, assim. É você saber como trabalhar. Não é só simplesmente, vou abrir um estúdio e tá tudo certo. Aí fica naquela zona de conforto, só dando aula, não consegue administrar o estúdio, não consegue investir num curso, porque não tem noção de como faz isso. Por isso é importante conhecimento, você fazer, né? Você adquirir conhecimento para você poder trabalhar, para fazer teu estúdio crescer, né? Então, esse é um dos pontos, né, que a gente vai fazer, que é uma das etapas fundamentais para você fazer essa transição. É essa questão da postura profissional, da autoridade que você vai adquirir, do conhecimento. Isso é muito, muito importante. E aí, uma última coisa, né, para a gente não deixar essa aula muito extensa, é a questão de você traçar metas, como eu falei no início, né? Eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria viver do pole. E eu tinha um outro sonho também. Eu sempre quis ser atleta, porque eu já era atleta de outro esporte, e quando eu vi que existiam campeonatos de polo, eu fiquei doida. Eu falei, eu vou competir também, eu vou dar conta de competir, dar aula e fazer as duas coisas com excelência. E é o que eu fiz durante 20 anos. Mas existe a questão de você trabalhar isso da maneira correta, tá? Então, assim. Qual que é a sua meta? Qual é a sua meta? A minha meta, né, era viver do pólio. Legal. Vivi até mais, teve faturamento que eu me surpreendi, tá? Com o pólio, tá? Teve mês assim, eu faturei em 7 dias, só para vocês terem uma ideia, R$ 25.000, tá? Com o pólio, certo? Claro, depois que eu construí toda a autoridade que eu tenho, né, com cursos e tudo mais, eu tive esse faturamento. Para você faturar isso, a pessoa falar que não é profissão, até me dói no coração. Ah, não, eu só vou ganhar um dinheirinho extra. Eu já até falei em outro vídeo, teve uma menina que estava conversando, tem estúdio e tudo, e eu estava conversando sobre um curso, ela falou, agora eu não vou conseguir fazer porque eu estou desempregada. Eu falei, mas peraí, tá desempregada, você não está dando aula de poli, você não tem seu estúdio? Ah, mas isso não é trabalho. Como assim? Tipo, até me dói, gente. Por isso que eu falo, depende do que você traça para você. Se você se enxerga como um amador, você será visto como um amador. Se você se enxerga como um profissional, você vai ter atitudes de profissional e vai ser devidamente reconhecido como tal, certo? Então, traçar as metas, tá? Claro, quanto maior forem os sonhos, maiores serão os seus desafios e tá tudo certo. Pelo menos você não vai ficar na zona de conforto. Então, você vai traçar a meta. Vou traçar a meta e vai montar estratégias para você chegar até elas. Eu quis ser reconhecida, fui. Eu queria dar workshop em outros estúdios. De início eu não era conhecida, eu ficava mandando e-mail para as pessoas, ninguém me conhecia, mas eu montei uma estratégia, eu comecei a aparecer em campeonatos e tudo mais. E se você não quiser aparecer em campeonato, você pode levar uma aluna, mas precisa aparecer. Existem estratégias para isso. Fiquei conhecida e hoje eu não vou atrás de escolas para dar aula. As pessoas vêm até mim e me convidam. Eu tracei metas, metas que não sejam metas pequenas. Trace metas e monte estratégias para você chegar até elas. Então, o diferencial é esse, tá? É você agregar conhecimento e você ter postura de profissional
para que você possa ser reconhecido e você fazer o trabalho da maneira correta. Existem infinitas possibilidades que você pode aumentar o faturamento do seu estúdio e saber administrar de forma que você consiga investir na estrutura, para você aumentar a sua estrutura, para você investir no teu conhecimento, para você conseguir administrar e conseguir viver bem do poli. Certo, gente? Então, vou encerrar a aula de hoje, né, que eu vou ter uma live agora, e eu espero que tenha agregado conteúdo aí para vocês, que abra a mente, porque quando a gente assiste esse tipo de conteúdo, quando a gente ouve pessoas que têm experiência para passar, a gente muda muitas vezes a nossa concepção e dá um gás a mais para a gente poder seguir. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha agregado. Deixem nos comentários, compartilhem para outros instrutores que você acha que precisa também desse conhecimento, né? E é isso, gente. Muito obrigada, gratidão e até a próxima. Beijão.